estavam aceitando ao Cristo ressurreto, porque ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e muitos viram a sua ressurreição, embora os soldados romanos, embora os fariseus, os saduceus, embora que tenha havido um conchavo religioso, um conchavo entre romanos e os sacerdotes judeus, para que Cristo não fosse ressurreto, para que as pessoas não descobrissem a sua ressurreição, para que as pessoas não o tivessem como um mártir e também como aquele que sai da morte, que vence a morte, que perdoa pecados, aquele que seria levantado agora não mais numa cruz, mas levantado como Filho do Deus vivo, reconhecido como Salvador, reconhecido como Redentor. Agora, meus queridos, meus irmãos, esse Jesus fala a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu tens perseguido. Saulo, eu estou aqui, Saulo. Saulo, eu vivo, eu não sou uma mentira. Saulo, eu não sou uma religião. Eu não sou uma mentira, eu não sou uma filosofia. Eu não sou uma aparição. Eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que estava desde o princípio na criação, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Estava ali Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Trindade estava ali composta, estava ali ligada para realizar o processo criacionista, o processo criativo, para fazer o homem, para fazer sua boca, seu nariz, seus olhos, para fazer os seus cabelos, para criar a sua estrutura física, para fazer a sua estrutura mental, para revolucionar, porque ele estava ali criando uma criatura com tanta perfeição, e ele chamou aquele homem de Adão. E depois, logo depois da costela do homem, ele fez a Eva, uma mulher com tanta perfeição. Queridos, esse Jesus que estava lá, que estava também com Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz, quando o rei Nabucodonosor lançou aqueles 3 homens na fornalha, porque eles não quiseram se dobrar a sua imagem de escultura ao Deus erguido por Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele olhou e disse: eu não lancei 3 homens na fornalha, porque eu vejo 4, e o quarto tem a aparência do filho de um rei, porque Jesus estava lá. E a Bíblia diz que o fogo não queimava aqueles 3 homens, e nem sequer chamuscava as suas vestes. Esse é o Jesus que estava ali. Foi o mesmo que se apresentou a Josué quando Moisés estava morto. Foi o mesmo, querido, que veio ao mundo para libertar e salvar aquele que está perdido, aquele que está realmente banido por causa do pecado da presença de Deus. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, queridos, Saulo, naquele momento, ficou extasiado, ficou, emocionado por estar ouvindo uma voz de alguém que ele não acreditava. E talvez você também esteja aqui me ouvindo, mas você está extasiado, está, numa situação de muita emoção, porque você não ainda sabia dessa existência gloriosa de Jesus, você ainda não tinha reconhecido essa existência gloriosa e salvífica de Jesus. Ele se manifesta como Deus, ele se manifesta como Filho, ele se manifesta como Espírito Santo, para salvar a tua existência, para salvar o teu casamento, para abençoar o teu lar, para te dar vida, como está escrito no livro de João, para te dar vida e vida com abundância. Querido, Jesus está aqui agora, nesse programa chamado Encontro com Deus, porque Ele quer realmente que você hoje, assim como Paulo teve aquela visão gloriosa, que você agora compartilhe dessa visão gloriosa, uma visão do Evangelho, e você possa hoje entregar sua vida a Jesus, você possa hoje entregar o seu coração a Jesus, você possa hoje realmente viver voltado totalmente para Deus. Olha, a Bíblia diz aqui, que no momento, versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento ele diz: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E é isso que nós estamos propondo a você, que você se levante dessa vida. Saulo estava naquele momento sem poder enxergar. A Bíblia diz que ele não podia ver. Ele foi guiado pela mão, pelos homens que estavam com ele. Ele ouvia a voz do Senhor, mas ele já não mais estava enxergando nada. E a Bíblia diz que o Senhor levantou um homem de Deus, Ananias, e o conduziu à presença de Paulo, e o levou Ananias à presença de Paulo, foi até a casa de Judas. E a Bíblia diz que lá chegando, ele olhou para Paulo
Ele foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, versículo 17, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, esse é o ponto crucial daquilo que eu quero te dizer. A vontade de Deus é que você enxergue, que você recupere a vista, que você veja, que você possa enxergar que existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele não é fruto da imaginação de homens, que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real. Querido, isso aqui é real. Olha bem, é real. A palavra de Deus existe. Há muitos que dizem, mas como falar, como comprovar, como dizer? Querido, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, a prova viva daquilo que eu espero. Você tem que crer que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque existe uma salvação, existe um céu, existe um reino eterno. E a tua alma, quando você partir desse mundo, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E aqui cabe você entender que essa é uma questão de fé, sim. Mas também, querido, naquele momento, o próprio Deus estava se anunciando, estava se mostrando através daquela luz, estava iluminando. E eu creio que essa palavra, como disse o Davi, o salmista, o rei, o grande rei Davi, ele disse lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu creio que essa palavra, ela vem como a luz de Deus, para iluminar você agora, para encandear você agora. Eu sei que você está cego, mas a Bíblia diz que cego pelo pecado, cego pela maldade, cego pelos rudimentos desse mundo, cego pelo mal. Lá a Bíblia diz também que o Deus desse século, sabe, o Deus desse século, Satanás, ele vendou os olhos, ele cegou os olhos das pessoas para que, sabe, elas vivam se drogando, se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, matando umas às outras. Sabe, a ganância desse mundo é tão grande, queridos, que os países estão se confrontando, aí se destruindo por causa de petróleo, por causa de riqueza natural, sabe? Eu vejo muitas pessoas necessitando de Jesus, necessitando da luz da palavra de Deus. No entanto, Satanás, ele cegou o entendimento para que você não possa enxergar a luz, a grandeza de Deus, a palavra salvífica do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Preste bem atenção nisso. Quando Ananias entra, ele diz: olha, o Senhor hoje, Ele recupera a tua vista e Ele te enche do Espírito Santo. Eu vim aqui para isso, para recuperar a tua vista, para te encher do Espírito Santo de Deus. Você talvez diga: mas pastor, quem é o Senhor para dizer isso para mim? Quem é? Olha, eu nem lhe conheço. Quando Jesus, ele foi curar um homem paralítico, ele disse: homem, perdoados são os teus pecados. Aquele homem estava estendido numa esteira, havia sido colocado por cima de uma casa, pelo telhado, e destelharam o telhado e o levaram até a presença de Jesus por cima daquela casa. Jesus olhou e disse: perdoados são os teus pecados. E alguém disse consigo mesmo, e falava a outro também, e diziam, arrazoavam entre si, diziam: mas quem é esse homem que pode perdoar pecados? Quem ele pensa que ele é? Jesus olhou para aqueles homens e disse: o que é mais fácil para mim, dizer perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? E puxou aquele homem da esteira, e naquele momento aquele homem voltou a andar, deixou de ser paralítico. Por isso hoje Jesus está se mostrando a você, para que você realmente não viva numa paralisia espiritual, que você não seja paralisado pelo diabo, que você não seja paralisado pelo inferno, que você não seja cegado por Satanás, mas que você enxergue a luz de Cristo, receba o Espírito Santo, se levante agora, porque Deus está chamando você para se levantar e servir a Deus.